céu. Tem ataques, é dito que tem ataques, mas a maioria das pessoas vem apenas as luzes. Vem as luzes, a parada tá lá. A gente tem centenas de testemunhas, pelo menos. E tem uma situação também de relato que essas luzes, por exemplo, entravam dentro de casas, pessoas dormindo, e ela fazia uma espécie de escaneamento. Sim. Saia uma luz em cada pessoa, assim como se estivesse escaneando, e depois ia embora. Essa é a história do Rony. Não tem uma história muito parecida com essa nesse sentido, mas é um comportamento muito semelhante dessa coisa de vir essa coisa do objeto no céu e jogar uma luz de alguma maneira. Né? Inclusive, talvez essa interpretação do escaneamento seja algo que a gente faria hoje, mas talvez em 77 ninguém nunca teria visto isso dessa forma. Poderia ser um ataque, se fosse há anos atrás. Poderia ser qualquer coisa. Né? E aí, a luz chega até mais ou menos São Luís, e tem toda aquela coisa meio histeria coletiva, a galera falando... que gente pelada na rua falando que foi atacada, coisa nesse sentido. E o fenômeno para. Ele tem 2 meses que ele para. No Maranhão, isso aí. Isso no Maranhão ainda. Beleza. E aí a gente chega em setembro, outubro, quando o fenômeno recomeça, só que dessa vez bem no centro do Pará. Bem ali naquela região de Ubintuba, Bragança, Santo Antônio do Tauá, Viseu não, Vigia, eu sempre confundo, Viseu com Vigia. Vigia, que também é uma cidade que fica do lado de Colares, então ele chega em Colares. E aí o que acontece? Tem um grande avistamento na cidade de Vigia de Nazaré, que tem um prefeito, José Uidone, que ele vê... ali, você não tinha luz elétrica no interior do Pará ainda. Vigia tinha, porque eles tinham uma espécie de gerador a combustível, assim. Todas as 6 da tarde ligava aquele gerador e gerava luz pra galera. Naquele dia, não ligou. E a galera ficou, mano, o que tá acontecendo? E aí o pessoal foi na rua ver o que estava acontecendo e tal, e apareceu todo um show de luzes. Esferas luminosas atravessavam de um lado para outro, indo para regiões diferentes. E a galera toda da cidade vendo. O prefeito e tal. O prefeito, então, manda uma mensagem para os militares e, cara, era uma situação de caos. O prefeito falava que vinha pau de arara cheio de gente que se dizia atacada. E aí ele começou a ficar, porra, mano, isso aqui tá, a situação tá começando a ficar... Fora de controle. Ele prefeito, então, né? O prefeito é que... Tipo, dá o start na operação, né? Sim, ele que dá o start na operação, porque ele liga para o primeiro comar. Para quem não sabe, o Brasil é dividido em comares, né? Que são comandos aéreos regionais, que é a galera que cuida de vários setores do Brasil, né? Os Lanterna Verde, vamos dizer assim. Tem cara, se eu não me engano, são 6 ou 7 comares. A Força Aérea Brasileira divide o Brasil como se fosse em quadrantes. Sim. E aí você tem em cada quadrante desses um centro de comando, né? Que é esse comar aí. E que lá fazem todas essas decisões aí. E aí o prefeito liga para os militares, que um deles se identifica como comandante ali do primeiro comar, que eu acredito ser o Protásio Lopes de Oliveira, né, porque acho que ele era coronel. E ele fala, não, manda um informe em texto que amanhã a gente está aí em tal horário. Ele fez isso, dia 20, mais ou menos ali, de outubro, os militares chegam para fazer as primeiras vigílias e investigações. E começa, então, o que a gente chama de Operação Prato. E aí tem uma primeira coisa legal para falar, né? Muita gente acha que foi a Força Aérea Brasileira inteira para lá, né? Não. E a equipe eram 4, 5 pessoas, né? Sim, era muito reduzidíssima, pequena. Né? Acho que o momento em que mais teve militar, se eu não me engano, foi no dia 1º de novembro, que chega de helicóptero o famoso Capitão Holanda, junto com o Camilo, que era o chefe dele. Porque dentro do primeiro comar tinha o tal do A2. A2, ou também conhecido como segunda seção, que era a galera que ficava monitorando movimentos subversivos da sociedade. E foi essa galera... É uma central mais de inteligência. Tinha outros órgãos de inteligência dentro da aeronáutica. É o equivalente a P2? Seria mais ou menos algo nesse sentido. E aí eles falam, galera, vocês que são aqui de inteligência, vocês vão lá fazer essa tal de Operação Prato. Quem comandava a 2 na época era o Camilo. Era o coronel Camilo, que era o chefe da Holanda. E ele tá lá na operação, ele vê as luzes. Ele não fala muito. E é interessante porque a gente conhece pela grande entrevista do Holanda, pela revista UF, em 1997, quando ele revela tudo, mas... E dá a entender que o Holanda era o cara que era meio... É porque o Holanda virou protagonista por causa disso, né? Por causa disso. Os outros, eles eram mais low profile, vamos dizer assim, sim. né? Então, nada dele, Mas então, vamos lá, o prefeito ligou lá, falou, galera, tá acontecendo um negócio aqui que vocês têm que vir pra cá agora. E aí os caras vão. É a Força Aérea Brasileira que vai, né? A FAB, né? Que vai... Primeiro vai o quê? 4, 5 pessoas mesmo? 4, 5 pessoas. Todo mundo fala, todo mundo que entende, que tava lá, etc. Por exemplo, o Fernando, que é filho do Flávio Costa, sargento Flávio Costa, ele fala, cara, não cabia dentro de um Fusca a Operação Prato. Operação Prato inteiro. Jogar uma bomba naquele Fusca, acabou a Operação Prato, não tinha nada. Só que aí, o que acontece? Vira aquela narrativa fantasiosa de que existiram centenas de militares da Operação Prato. Foi uma operação que até hoje...
está acontecendo. Ah, isso é uma questão, né? A galera fala Porque como se alegam fosse... que até hoje aparece luzes lá no Como se Pará. o primeiro Kumar fosse uma espécie de Área 51, e não é bem assim nesse sentido. Para falar a verdade, oficialmente, a gente tem ali de 20 a 30 dias só de Operação Prato no máximo. É que isso se confunde muito com as vigílias que o próprio Holanda e o Sargento Flávio fazem Depois. até final de 78. Se você forçar a barra, dá para considerar que tem 1 ano de Operação Prato. Se você considerar essa extraoficialidade com o que foi oficial. Porque esse do oficial foi que a aeronáutica falou, bicho, eu não vou mais ficar financiando esse negócio aí, não. Vocês estão tudo indo pro mato, isso custa dinheiro, eu tô tirando gente da minha força, etc. O Brasil já estava passando por uma série de questões econômicas ali. Então, tipo assim, falou, ó, vocês querem ir, vai pro mato, mas a gente não vai dar mais nada. E eu acredito também que a cobertura da mídia também podia desacreditar, né? Os militares não levar muito a sério por conta da cobertura que a mídia fazia. Exatamente. Então, a questão toda era que eles queriam verificar o que estava acontecendo. Só que aí que tá. Mas vem cá, antes de eu explicar, eles queriam verificar até por uma questão de segurança nacional, né? Exatamente. Tipo, então, tem alguma coisa no céu do Brasil, quem tem que tomar conta disso é a Força Aérea Brasileira. Vamos lá para ver o que que é. Pode ser Lembrando que a gente está falando de 1970, era ditadura aqui, a Sim. gente vivia a Guerra Fria também, né? Teve a guerrilha do Araguaia, que foi ali do Teve a lado. guerrilha também, que foi nesse um pouquinho antes, né? Nos Estados Unidos agora tá aparecendo drone, já acionaram o FBI para investigar. Né? Então. É assim, não tem... É que existe existe um estigma social com relação ao ufologismo. Os ufólogos eles têm uma certa razão com relação a isso. É que é complicado porque tem ufólogos bons e ruins, assim como tem jornalistas bons e ruins, divulgadores científicos bons e ruins, né? Tem ufólogos que acabam meio que queimando o filme da galera, né? Mas, no geral, é uma parada que a galera, primeiro, não tem como explicar. Eu acredito que o fenômeno exista. Algum tipo de fenômeno existe. Eu não acredito, inclusive eu não acredito em hipótese extraterrestre. Não acho possível. Não quer dizer que eu não acredito que o fenômeno tem o quê fantástico ali no meio, nesse sentido. E quando a gente abordou sobre esse viés, foi uma das coisas que eu falei, mano, eu não quero discutir se você acredita ou não se é extraterrestre. Porque quando a gente para nessa conversa, a gente não discute mais. Aí vai ficar a vida inteira. Vira isso, filosofia. né? Fica sacane, é balão, o que é? Aí você dá a sua opinião, eu dou minha opinião e fica nessa. Não, você foi pelo lado certíssimo, cara, que eu vi e tudo. Foi o lado, eu acho que achei sensacional. E como eu falei, não tem problema a pessoa ter uma pré-definição do que... Não tem nenhum problema. Não tem zero problema. Cara, eu conversei com pessoas que acreditavam que os OVNIs estão aqui desde a origem da humanidade, foram responsáveis. Aquele rolê meio eram desastronautas. Falei com pessoas que falavam, mano, não acredito. Só que isso é interessante. Os mais céticos que eu entrevistei, eles não desacreditavam o fenômeno luminoso no céu. Eles acreditavam os ataques. A materialidade é tão forte da Operação Prato que fica muito inviável você desacreditar no fenômeno luminoso. Podemos discutir aqui, é estrangeiro, é uma tecnologia humana, não é, etc. Existe toda essa discussão, é óbvio, né? Mas não dá pra falar que é tudo mentira. Uma questão que eu tenho do lance que eles vinha a luz meio que atirava o negócio da pessoa. Mas foto mesmo de uma pessoa machucada só tem uma, né? Só tem uma, que é da Aurora Fernandes, que acontece em Belém. Por quê, em novembro. Famosíssima foto, aliás. Que é a foto que ela tá deitada, tem um cara do lado, que é o cara da... né? E por que só tem uma foto disso, será, hein? A gente precisa chegar em Belém. A gente começa aqui, ó. Esse documento que eu tenho aqui, ele não é nada especial. Esse aqui é o relatório da Operação Prato, que está disponível no Arquivo Nacional. Ele tem bastante páginas, inclusive quem compilou isso aqui dessa forma foi o site operaçãoprato.com. Eu acho que é sempre importante a gente dar os créditos, porque assim, a gente nunca vem do nada e a gente nunca está sozinho. Então é importante dar os devidos créditos para a questão, porque senão fica feio. Porque em algum momento você vai pedir ajuda e às vezes se você não dá ajuda também, fica complexo. Então até para o pessoal saber, quem quiser acessar, aliás, o podcast do Andrei lá, do Operação Prato, ele tem um site também. Sim, tem uma enciclopédia lá. Tem uma enciclopédia onde tem várias coisas e tal. paratopia.com.br/Operação Prato, sem acento e cedilha. A gente fala esse relatório está lá no Paratopia também? A gente não colocou porque a gente acredita que isso está no Arquivo Nacional, as pessoas conseguem, com um pouquinho de esforço, conseguem baixar isso aqui. Se quiser o relatório, o Felipe Jaime já fez uma live um domingo de, não sei, acho que 7 horas, lendo esse relatório ao vivo com a galera. Sim. É muito legal. É muito legal porque tu vê que o negócio é sério. Eles não falam que é alienígena. Ó, uma luz aqui. Aconteceu, vi, passou na trajetória tal, da altura tal. No máximo que tem é que quando eles entrevistam pessoas que veem seres, fala, não, a pessoa viu seres. Tem um desenho, um croquis, né? O pessoal falava que via seres loiros, né?
Na Operação Prato? Na Operação Prato. Na Operação Prato. Eu já vou chegar nisso. Ó, para vocês terem a noção aqui, o Ministério da Aeronáutica, primeiro Comando Aéreo Regional, isso aqui é do dia 20 de outubro de 77. Agente, Ernesto, Luciano e Walter. 3 pessoas. 3 caras. 3 caras. Ó, meios, transporte, viatura descaracterizada, um carro. Comunicação, transreceptores portáteis, deve ser aqueles Octok. Fotografia, Minolta, que é a marca da câmera. Gravação, gravador Uher, que é um modelo do gravador óptico, um binóculo e um teodolito. Teodolito é aquele equipamento que você olha à medida do céu. Engraçado, né? por que eles levaram teodolito, cara? Oi? Por que eles levaram teodolito? Provavelmente é para medir distância dos objetos. Mas que se o objeto passa, né? É estranho. Vai. E financeiro, verbo operacional, que eu imagino que não vai ser nenhuma dessas coisas aqui, né? Comi um pouco manteiga. Mas é isso, mano. É uma estadia, é uma janta pro cara, né? Não, isso aí é muito legal de mostrar nesse começo por causa disso, pra pessoa tirar um pouco. Cara, eram 3 pessoas, cara. Meio que o cara chegou e falou, galera, vocês 3 aí, cara, vocês são da inteligência, vai lá ver o que essa luz aí, que esse cara aí tá desesperado. É tipo cara. uma briga do bar que você liga pro É, 90 e vem os 3 caras lá. Na briga do bar chega mais gente. Hoje você liga pra polícia na briga do bar, já chega umas 4, 5 viaturas. Aqui foram 3 caras só, meu. E esses 3, eles já viram alguma coisa? Já. Já? Não, eles já estavam completamente crédulos, porque quando o Holanda chega, eles ficam, você vai ver umas paradas. Não, mas o Holanda vai chegar... O Holanda vai chegar em 1º de novembro ainda. Alguns dias depois, Alguns dias depois. Esses 3 são os iniciais. São os iniciais. Inclusive o Ernesto aqui, são codinomes aqui, o Ernesto é o Flávio Costa, que eu acabei de citar. O Luciano é o tal do Moacir, que a gente tem entrevista também no nosso podcast, uma entrevista inédita. E, enfim, tem o Walter aí, e aí a gente tem conjecturas sobre quem é o restante da galera, do pessoal. O Costa é o que fez o registro em vídeo e foto? Foi o Flávio, foi o Ernesto. Flávio. O Flávio. E ele era ele era muito nerdão. Ele era aquele cara que escrevia os relatórios à luz de lamparina, fazia os croquis, desenhava, fazia a parada e que continuou a pesquisa. E o que a gente acredita, melhor dizendo, vamos corrigir, e o que a aeronáutica acreditava que era o que estava fazendo os vazamentos, meses e anos depois. Né? Agora uma questão. Esses caras aí, eles tinham alguma coisa assim de acreditar, algum viés? De acreditar ou de já ler sobre o fenômeno? Gostar do assunto. Vamos falar assim, do fenômeno ufológico mesmo. Eles já eram eles eram believers da vida? Sim. O que você acha? Então, a gente não tem uma informação muito concreta sobre isso. A impressão que me dá sobre isso é que não apenas eles, mas uma galera da aeronáutica no geral já acreditava nessa parada. A gente, em 77, já estava rolando nos Estados Unidos a segunda onda ufológica. Então essa galera estava provavelmente vendo material de ufologia, uma pá só que eles não podiam falar. Porque, pô, tu é militar, né, cara? Tu vai ficar acreditando em disco voador, né? Em ET, né? Então o que acontece? Eu tenho indícios e conversei com pessoas que acreditavam que tanto o Protásio do primeiro Comar, o comandante do primeiro Comar, quanto o Flávio Costa, quanto o Holanda, quanto o Camilo, todos eles acreditavam. Só que quem pagou de maluco no final foi o Holanda. Foi a galera que foi desacreditar ele. Porque ele realmente... Eu gosto de brincar que as pessoas são mordidas pelo mistério. E o militar, ele tem uma... Cara, militar tem uma coisa. Pode ter todo o resto, mas uma coisa é certa. Hierarquia. Você não pode ir contra a hierarquia ao seu superior e a contra a instituição. Você vai defender a aeronáutica até o final. E o Flávio e o Holanda, eles trabalhavam nessa zona cinzenta, que eu acho que eles foram mordidos pelo mistério, e eles falam, mano, isso aqui é maior do que eu. É maior do que eu acredito, é maior do que o que eu treinei para fazer. Então eles, invariavelmente, acabaram sendo tratados de uma maneira como se fossem... Ficaram doidos, assim. Não das minhas palavras, mas foram várias pessoas que a gente conversou, eles foram tratados dessa maneira lá dentro, inclusive, nesse sentido. Mas